Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês o caso de Vanessa Guillen. Vanessa Guillen nasceu no dia 30 de setembro de 1999 em Houston, no Texas, Estados Unidos. Filha de Rogério e Glória Guillen, e ela tinha mais 5 irmãos. Em 2018, ela se formou no ensino médio como uma das melhores em sua classe. Ela adorava esportes como futebol e corrida. Assim que terminou o ensino médio, ela ingressou no Exército dos Estados Unidos. Ela atuava como reparadora de armas leves e artilharia. No dia 1º de julho de 2020, ela foi promovida de soldado de primeira classe para especialista. Ela estava se sentindo super realizada e adorava o que fazia. Ela estava num momento incrível de sua vida. No dia 22 de abril de 2020, a Vanessa foi para a sua unidade de trabalho como de costume. Ela foi vista no estacionamento de lá por volta das 13 horas daquele dia. Porém, depois desse avistamento, ninguém mais teve notícias dela. Seus pais tentaram ligar para ela várias vezes, mas só caía na caixa postal. Como isso não era normal, a Vanessa sempre estava em contato com seus pais, eles decidiram ir até uma delegacia para comunicar esse desaparecimento. Esse caso foi investigado sob a jurisdição do Comando de Investigação Criminal do Exército dos Estados Unidos, devido ao cargo que a jovem exercia. Logo no início das investigações, seus pertences, como a chave do seu carro, seu cartão de identificação e o seu cartão do banco, foram encontrados no local onde ela guardava as suas coisas no trabalho. A família Guillen achou esse desaparecimento muito suspeito, porque alguns dias antes da Vanessa desaparecer, ela tinha falado para sua família que estava sendo assediada por um sargento em sua unidade e, aparentemente, esse homem estava assediando outras mulheres também. Algumas dessas mulheres até chegaram a apresentar queixas sobre esse assédio. Porém, devido ao cargo que esse homem exercia dentro do exército, essas queixas foram rejeitadas. A Vanessa não quis dizer aos seus pais o nome desse homem. Mesmo sabendo que as outras denúncias haviam sido rejeitadas, a mãe dela aconselhou ela a também denunciá-lo, mas a Vanessa respondeu para sua mãe que não iria fazer isso, porque ela tinha medo de que esse homem poderia fazer algum mal a ela ou até mesmo à sua família. A família Guillen passou essas informações para os investigadores, porém eles retornaram para a família dizendo que não tinham encontrado nenhuma evidência de que esse assédio realmente teria acontecido. A essa altura, a família Guillen estava muito desconfiada da forma que as investigações estavam sendo conduzidas pelo exército, porque eles não passavam nenhum detalhe do que eles estavam pesquisando, do que eles estavam encontrando, do que eles suspeitavam. A família ficava praticamente que no escuro, sem saber se eles realmente estavam fazendo uma investigação sobre esse desaparecimento. Devido a essas suspeitas, a família juntou alguns amigos e no dia 13 de junho de 2020, centenas de pessoas se reuniram em frente ao portão dessa unidade para protestar sobre essa falta de informação. No dia 17 de junho, foi oferecida uma recompensa no valor de $50 mil para informações que ajudassem a encontrar a jovem. Também anunciaram que cerca de 300 oficiais foram interrogados e que mais de 10 mil horas haviam sido gastas nas investigações até o momento. Porém, infelizmente, nada concreto havia sido encontrado. No dia 30 de junho de 2020, pouco mais de 2 meses depois desse desaparecimento, restos humanos foram encontrados ao longo de um rio na cidade de Belton, no Texas. Essa área já tinha sido revistada pelos detetives do exército e eles não tinham encontrado nada. Por causa disso, eles foram chamados para maiores esclarecimentos. Na região também foi encontrado tipo uma cova, com uma leve camada de concreto em cima. Os detetives do exército se justificaram dizendo que não tinham encontrado nada anteriormente,
pois esses restos mortais provavelmente estavam enterrados nesse local, e depois de um tempo, animais selvagens teriam mexido no local, desenterrando algumas partes do corpo e os espalhado nas margens do rio. Esses restos mortais foram sim identificados como sendo da Vanessa. Mais tarde naquele dia, por volta das 20h30, uma mulher de nome Cecily Ann Aguilar, que era ex-esposa de um soldado júnior de nome Aaron David Robson. Bom, essa mulher foi até a delegacia para contar para os policiais que havia ajudado seu ex-marido, o Aaron, a sumir com o corpo da Vanessa. No dia em que a jovem desapareceu, o seu ex-marido teria ligado para ela para contar que havia batido na jovem com um martelo dentro do arsenal onde eles trabalhavam até ela perder a vida. O Aaron estava apavorado. Por isso a sua ex-esposa o ajudou a desmembrar o corpo para poder enterrá-lo. O Aaron realmente tinha sido uma das últimas pessoas a ter visto a jovem. E quando ele foi interrogado pela polícia anteriormente, ele disse que no dia em que esse desaparecimento aconteceu, ele tinha conversado realmente com a jovem, mas apenas sobre os equipamentos que ela estava trabalhando. Ele ainda afirmou que o relacionamento entre os dois era extremamente formal devido ao trabalho deles. Porém, depois dessa confissão da Cecily, a polícia teve a ideia de armar um plano, onde a Cecily iria ligar pro Aaron para eles poderem falar sobre esse crime. É claro que os policiais estariam escutando e gravando essa ligação na esperança de que o Aaron confessasse tudo o que havia feito. Bom, a Cecily aceitou participar desse plano. Ela então ligou pro Aaron. E assim que ele atendeu o telefone, ele começou a demonstrar muito desespero pelos policiais terem encontrado alguns restos mortais da jovem. Após essa ligação, os policiais ligaram para os guardas da unidade do exército para ficarem com o Aaron em custódia até que eles chegassem para o prenderem. Eles deram a desculpa que ele ficaria em custódia por ter violado as regras da quarentena. Porque nessa época, né, a gente já estava passando por isso tudo, né, que todo mundo está passando. Pois ele não sabia até então que a sua ex-esposa já tinha contado tudo aos policiais. Porém, ele fugiu de um guarda que estava desarmado. E na madrugada do dia 1º de julho de 2020, ele tirou a sua vida, lhe dando um tiro antes que a polícia pudesse prendê-lo. A Cecily, ela foi presa e no dia 2 de julho foi acusada de conspiração para adulterar provas. A sentença dela ainda não foi divulgada, porque o processo ainda está acontecendo. Mas ela deve pegar apenas alguns anos de prisão por ter confessado e cooperado com a polícia. A mãe da Vanessa, a Glória, diz que, na verdade, não foi isso que aconteceu. Não teria sido o Aaron que teria feito mal à sua filha. Ela acredita que ele foi executado pela polícia para encobrir seus cúmplices, que pertenciam a patentes militares bem altas. Devido a essa desconfiança da família Guilhem, eles fizeram uma movimentação bem grande, solicitando melhorias na forma de como queixas de assédio são tratadas pelos militares. Dessa forma, no dia 10 de julho de 2020, divulgaram que o caso da Vanessa teria uma revisão independente. Depois que essa revisão foi feita, 14 comandantes e outros líderes militares foram citados por várias falhas de liderança. Foi descoberto que dentro da base onde a Vanessa trabalhava, existia um ambiente bastante propício para acontecer assédio a mulheres. Um major e um comandante do exército foram suspensos. Medidas disciplinares também foram tomadas contra soldados e líderes abaixo do nível de brigada. Devido aos cargos dessas pessoas, o nome delas não foram divulgados. De toda forma, nenhuma dessas pessoas foram afastadas definitivamente. Elas sofreram uma punição consideravelmente leve
e hoje já estão trabalhando normalmente. A família Guilhem ainda tem esse sentimento de impunidade, porém ficaram felizes ao saber que outras pessoas foram punidas por terem uma ética ruim no trabalho. Esse caso foi muito divulgado na época. Também é bem complicado falar sobre ele, aprofundar um pouco mais sobre esse caso, porque ele expõe questões muito sérias. A Vanessa não foi a única mulher que desapareceu de dentro da base aonde ela trabalhava. E depois dessa investigação e dessa repercussão que teve o caso da Vanessa, algumas queixas de assédio e outros desaparecimentos dentro da base estão sendo investigados mais a fundo. Bom, esperamos que realmente descubram, né, todas essas pessoas que cometem esse crime, né, dentro não só daquela base onde a Vanessa trabalhava, mas em todas, né, por todo o mundo, né. E esperamos que essas pessoas sejam punidas e que esse tipo de coisa não aconteça mais. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. Espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscreverem, de deixar o like e compartilhar com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!